E aí, rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Odair Seixas e você está no podcast do Triatlon de Boa. Nesse episódio eu conversei com o Luiz Horácio, que além de triatleta também é organizador de provas de triatlon. Ele é o idealizador do Circuito Oxe de Triatlon, que acontece aqui no Nordeste. Falamos sobre a história dele, como o triatlon entrou na vida dele, como mudou a vida dele e também como surgiu o desejo de criar uma marca tão legal com provas de nível altíssimo em termos de organização e conforto para os atletas. Falamos também sobre as dificuldades de se manter num circuito como esse, longe dos grandes centros, e também algumas novidades bem legais aí sobre uma espécie de parceria com outros organizadores. Beleza? Espero que você goste. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e bora pro podcast. E aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast especial, hoje com o Luiz Horácio, organizador de prova, é o idealizador aí do Circuito Oxe de triatlo. É triatlo mesmo, não é triatlon não, né? Por ser Oxe, para o português, né? a gente botou um português, né? Isso. Organizador e é triatleta também, já fez Ironman e está fazendo um trabalho muito interessante com o Circuito Oxe. E aí, Horácio, tudo bem? Como é que está? Tudo jóia, tudo tranquilo, né? Começando mais um ciclo, né? O ciclo 2021, a gente espera que seja bem melhor que o 2020, né? Vamos torcer. Aí já começamos com algumas notícias boas aí de vacinação, então vamos torcer para que dê tudo certo. Vai dar. Horácio, eu queria que antes da gente desenvolver qualquer coisa que você queira falar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história com o triatlon, que eu imagino que antes mesmo de ser organizador de prova, você já praticava triatlon, né? Porque eu lembro de ver você, a gente não se conhecia, mas eu lembro de ver você nadando no iate várias vezes. Conta aí um pouquinho sobre a sua trajetória no triatlon. Eu conheci o triatlon em 2015, até um pouquinho antes, 2014, eu participei de uma reunião sobre a chegada do Challenge de Maceió. Seria o primeiro evento do Challenge com essa marca, né? A empresa Dash Sports já existia, já fazia a prova em Santa Catarina, mas a primeira prova com a marca Challenge no Brasil seria o Challenge de Maceió 2015. Como eu tenho uma produtora de vídeo, eu fui contratado pelo Challenge para poder fazer a cobertura do Challenge de Maceió. E o meu primeiro contato mesmo com o triatlon foi trabalhando no Challenge de Maceió 2015. E aquilo ali me chamou muita atenção, eu gordinho, com 110 quilos. Sério? Achei aquilo muito bacana. Eu vi muitas pessoas conhecidas também participando da prova. Falei, eu posso fazer isso aí, né? Então, a prova aconteceu no domingo. Na segunda-feira, eu comecei a correr. Comecei ali devagarzinho, quando eu já estava um pouco menos empoeirado. Aí procurei nutricionista, passei a treinar com Santiago Ascenso, né, que eu conheci através do Challenge também. E aí começou a minha etapa aí de atleta. No mesmo ano, 2015, eu fiz a minha primeira prova de sprint no final do ano, do Alagoano. E em 2016 eu estava no Challenge já como atleta, fazendo a distância do Half Distance, né? Já não chegou nem... No Challenge você não chegou nem a fazer o sprint, já foi direto pro Half? Eu estava bem, porque assim, logo que eu comecei a correr, um primo meu de São Paulo me chamou para participar da Maratona de São Paulo. Só que eu não fazia ideia do que fosse. 42 quilômetros, e eu Maratona totalmente sem noção. 5 quilômetros, né? Maratona de São Silvestre. Meu primo me chamou, mas quando eu olhei no calendário, eu estaria em São Paulo naquela data. Eu falei, então é só a inscrição. R$80, fiz a inscrição.
Falei, seja o que Deus quiser, se eu não aguentar, eu compro uma cerveja e vou andando. E aí, nessa, eu comecei a treinar, terminei o ano de 2015 já numa corrida que teve aqui em Maceió, que costumavam fazer uma corrida de final de ano de 15 quilômetros, que era sempre no dia 31 de dezembro. Ali foi a primeira vez que eu corri 15. E eu ia para a Maratona de São Paulo em abril para correr os 42. E o Santiago Ascenso, que era o meu treinador, ele falou, a gente vai acompanhando a evolução, e conforme for a sua evolução, a gente diz como é que vai acontecer. O negócio é você treinar certinho, e a gente viu o que acontece. E eu consegui fazer a prova, eu queria fazer o sub 4 ainda, muito ousado. Mas ainda fiz 4 horas e 5 minutos que eu me machuquei. Os últimos 5, 6 quilômetros foi bem sofrido lá na maratona, mas consegui concluir. E, você faz uma maratona, dava para fazer o half, né? Então, eu já comecei no half distance. Show de bola. No ano seguinte, por eu estar trabalhando no Challenge, eu acompanhava as provas do Challenge, Maceió, Florianópolis, Brasília, e aí com esse contato grande com eles, tinha umas vagas para participar do Challenge Roth na Alemanha. Então ele distribuía essas vagas por mérito na prova. Só que por mérito muita gente ganhava a vaga, mas não ia. E você tinha que fazer inscrição, né? Uhum. Você tinha o custo da viagem, de tudo. Era só o direito de poder fazer a prova. E aí eu falei com o Café, Café, você tem que dar essas vagas para o pessoal que realmente quer ir, que vai aproveitar essa vaga. Porque quanto mais pessoas viajarem para a Alemanha e fizerem o Challenge Roth, vai dar propaganda para as pessoas fazerem o Challenge Brasil. E aí a gente foi numa turma aqui de Maceió, foi eu, o Laelson, a Mônica, o João Paulo, foi o Kennedy, foi numa turma boa, aí foi o irmão do Kennedy, o irmão do João Paulo, né? Então a gente foi numa turma legal, Ana Sofia também, uma turma grande, fizemos o Challenge Roth na Alemanha. Aí no ano seguinte eu fiz o Ironman do Texas. Então foi as 2 provas maiores que eu fiz, que é o Ironman Full, né? O Ironman do Texas e o Challenge Roth da Alemanha. Entendi. E o Ironman Brasil você não fez? Já só fez o do Texas? Não, eu sou meio abusado. Eu já tive lá, né, como fotógrafo, mas nunca fui como atleta para o Ironman Brasil. Eu preferi, já que ia gastar muito, eu fazer logo uma viagem, aproveitar outras coisas além do que só a prova, né? Legal. Faz sentido. Na verdade, no final das contas, o custo não é muito maior para fazer uma prova nos Estados Unidos ou fazer em Florianópolis, caso você não more em Florianópolis. Né? Foi bacana, porque no Challenge Roth eu fiquei 20 dias viajando. Então, eu fui para a França, viajamos boa parte do sul da Alemanha, um pedacinho da Áustria. E nos Estados Unidos eu aproveitei e levei o meu filho, a gente foi para Orlando, passeou nos parques, cruzou do Texas até a Flórida de carro. Foi uma viagem bem bacana. Massa. E aí você voltou e logo em seguida que você fez essas provas e fez as coberturas e tal, como fotógrafo, quando foi que surgiu a ideia de criar o circuito Osh? A marca Osh, quando é que... Aí assim, eu tive a oportunidade de começar no triatlo com provas curtas. Existiam as provas da federação aqui, então eu fiz a minha primeira prova foi de sprint, eu não quis fazer o mini sprint, fiz logo o sprint. Eu vejo que a maior dificuldade das pessoas que querem fazer triatlon é a natação. Sim. Então eu me sentia seguro e preferi fazer o sprint e não o mini sprint. Então eu tive essa oportunidade de fazer um sprint, no ano seguinte eu fiz umas 2 provas de olímpico, então tinha essa manutenção de provas em Maceió, que me fizeram gostar mais do esporte, essa união das pessoas participando de uma prova, é muito saudável.
as pessoas estarem unidas praticando esporte. Então, isso foi uma oportunidade que eu tive. Aí no ano seguinte, né, 2016, que eu fiz essas provas, que ainda tinha prova, aí mudou o presidente de federação, chegou a existir uma prova, se não me engano, em 2018, foi no final de 2017, uma única prova, acho que foi 2017, uma única prova, com a ajuda da ETRI, todo mundo contribuiu, eu coloquei a equipe para fazer a filmagem também de cortesia, ajudei no que eu pude, participei da prova como atleta, mas a gente não tinha mais evento nenhum. Então, o pessoal, 2017, 2018, a gente ficou sem nada. Então, eu e o Laelson tivemos a ideia. Falei, Laelson, vamos colocar em prática. Porque a ETRI não queria fazer prova, não sei qual motivo, não fazia provas. Esperar pela federação estava difícil. E eu nem sequer sabia que estava surgindo a FETRIAL. Então, eu e o Laelson, de forma particular, como CNPJ, como empresa, desenvolvemos o Circuito Oshi de Triatlon para organizar o que estava faltando em Alagoas. Se tinha federação, se não tinha, quantas federações tivessem, quem era o presidente, para a gente não importava. A gente ia fazer de forma particular o triatlon. Alagoano, pontuação, essas coisas, nada interessava para a gente. Só interessava fazer as provas, que as pessoas viessem, se divertissem, fazendo provas de curta distância para fazer essa manutenção do triatlon. Né? Em nenhum momento a gente pensou em nada que fosse relação política, era só o esporte. Uhum. Então criamos o Circuito Oshi de Triatlon, em paralelo estava sendo criado também a FETRIAL. Mas a ideia era só fazer prova. Então nós fizemos a primeira prova, que foi em outubro de 2018, foi uma prova muito bacana, e depois disso começou todo um atrito que todo mundo já sabe, né? Sim, vários todo mundo conflitos conhece que a história. existiram. É difícil até de contar, é difícil até das pessoas entenderem, mas aí nós fizemos ainda uma prova no mesmo ano, em dezembro de 2018, porque assim, a partir do momento que você inicia um negócio, aquela mola propulsora não pode mais parar de rodar, né? O negócio foi idealizado para ter uma continuidade, ele não foi idealizado para fazer uma prova e parar. Por exemplo, o Guerreiros de Ferro, ele é uma prova que foi desenvolvida para uma data por ano. Então, ele foi pensado dessa forma. O Oshi Triatlon ele foi pensado de uma outra forma, que seriam pelo menos umas 4 etapas por ano. Então, a gente precisava de uma continuidade. Aí fizemos a prova de dezembro, mesmo com toda a confusão, fizemos a prova de dezembro de 2018. E aí fomos convidados pela Federação de Triatlon da Paraíba para fazer provas também em João Pessoa. Então, no ano de 2019, nós fizemos 7 etapas. 4 em Maceió e 3 em João Pessoa, sendo que a última em João Pessoa foi o Desafio 113, foi uma prova de 70.3, né? Nessa distância que as pessoas conhecem, 70.3. Sendo que João Pessoa é uma cidade maravilhosa, né? Um local ótimo para se fazer triatlo, mas não tem tanto apelo como tem Maceió. Maceió, para o triatlo, se vende muito mais fácil. Então, foi idealizado no calendário de 2020 que esse Desafio 113 acontecesse em Maceió no calendário 2020. Então, nós teríamos novamente uma série de provas no ano passado e nós começamos em Maceió 2018, fizemos Maceió e Paraíba, Maceió e João Pessoa em 2019 e 2020 seria um ano, né, pelo nosso esforço, acreditávamos, né, que seria um ano bem triunfante, porque estaríamos em 5 capitais. Todas no Nordeste ou tinha fora do Nordeste também? Não, todos no Nordeste. Então nós teríamos Salvador, Aracaju, Maceió, João Pessoa e Natal. Seriam 5 capitais com provas do Oshi Triatlon. Então a gente está, de certa forma, ocupando um território e a cereja do bolo seria a prova de novembro do Desafio 113 em Maceió. Como o calendário foi interrompido por conta da pandemia,
Nós chegamos a fazer ainda 2 provas no início do ano, o Osho Triathlon Maceió em fevereiro, foi ali uma semana antes da prévia carnavalesca de Maceió, e a outra etapa, que não era Osho Triathlon, foi uma prova da CBTRI, nós fizemos a primeira etapa do Brasileiro de Duatlon em João Pessoa, no início de março. Então, em seguida, né, logo semanas depois veio a pandemia, fecha tudo, e nós, graças a Deus, com muito esforço, aí a gente ainda conseguiu fechar 2020 com um grande evento, né, que foi a prova da FETRIAL 20 de dezembro, que foi a maior prova de curta distância da história de Alagoas. Sério? Quantos participantes? São 300 participantes. Caraca. Foi uma a primeira prova. A primeira prova ela foi maior, né? Ela porque existia os kids, né? Sim. Mas adultos participantes, essa prova superou a primeira etapa do Osho Triathlon de 2018. Muito legal. Infelizmente, eu não pude fazer. Eu fiz a cobertura da primeira prova do Osho. Eu fui lá no evento de lançamento também do Osho. E aí também eu meio que, de certa forma, estive inserido em todos os conflitos, porque na época eu fazia parte da diretoria da FETRIAL. Então, de certa forma, terminou que teve um hiato aí na cobertura das provas. Mas eu queria muito ter ido nessa de dezembro, porque eu tinha feito, acho que uma semana ou 2 semanas antes, a cobertura do Guerreiro de Ferro. Só que aí já estava começando a subir muito, né, os casos de Covid, e tinha o lance da segunda onda. E aí como eu queria passar o Natal com alguns familiares que são de grupo de risco, eu não pude fazer a cobertura, mas pelas fotos que eu vi, foi um evento muito legal. Mas, e aí, Horácio, esse tempo todo, você teve essas questões da pandemia, foi um ano, assim, agora, como eu também sou empreendedor, eu fico tentando imaginar como é que foi para você como empresário, porque lógico que existem os patrocínios, mas toda a monetização de um circuito de provas, ele gira em torno das inscrições, e se você não tem provas, como que você conseguiu manter a sua estrutura, né, com um ano praticamente inteiro sem provas? Foi bem difícil, mas como eu não vivo praticamente do esporte, né, não é a minha fonte de renda principal, então fui me virando, apesar de que minha fonte principal, que é a produtora, ela também parou, mas como eu tinha alguns contratos, os contratos continuaram, então eu consegui ter pelo menos uma renda mínima aí, que deu para segurar a onda. As inscrições que as pessoas tinham conosco, né, a prova mais próxima da pandemia era a prova de Salvador, que aconteceria em abril de 2020. Essas inscrições ficaram como crédito para os atletas utilizarem numa próxima prova. Então, quando a gente conseguiu, era bem louco o que a gente ia fazer esse ano, né, no final do ano. Nós iríamos ter no dia 13 de dezembro uma etapa em Salvador e na semana seguinte a etapa de Maceió. Então, assim que a gente soube que teve um decreto em Salvador, eu e o Kleber, presidente da federação lá da Bahia, abrimos as inscrições da prova para o dia 13 de dezembro. Mas qual a intenção de fazer uma prova, assim, até porque o cliente, né, poderia até vir para cá, mas parte deles não, mas a intenção principal era poder entregar para aqueles atletas de Salvador aquilo que eles contrataram com a gente. Eles contrataram para fazer uma prova. Então, esse dinheiro continua conosco, né, para poder entregar essa prova de Salvador, que infelizmente teve que ser cancelada pela segunda vez. Salvador,
politicamente vive uma situação diferente, né, de outros estados do Nordeste. Então já estavam fechando a praia no dia 10, 15 de dezembro, colocando tapume na praia, fazendo situações lá. Então a prova da própria federação, que seria 2 semanas antes, foi cancelada. Aí já acendeu um farol amarelo, então nós começamos a ver as possibilidades. Ele lutou muito com a prefeitura para tentar liberar essa prova, mas não conseguimos. Então, com 10 dias de antecedência, a gente teve que adiar novamente a prova de Salvador, mas ela irá acontecer esse ano, se Deus quiser. A única coisa assim, que me incomoda do que se passou em 2020 foi não ter entregue a prova de Salvador até hoje. Porque a gente, como empresário, e quer entregar o produto, quer entregar um serviço, que a gente é contratado. Então, assim, a nossa agonia é essa, é entregar o evento para poder cobrir esse valor que os atletas têm com a gente, né? Entendi. E o pessoal lá aceitou bem ou teve muita encrenca? A aceitação foi boa. Até quando abriu as inscrições de Salvador, eu mandei mensagem para todos os atletas, avisando que estava reaberto as inscrições, uma nova data, e que eles optassem por fazer ou não aquela prova, ou até mesmo reembolso. Então, como a gente estava novamente girando inscrições em Salvador, eu fiz o reembolso das pessoas que queriam ser reembolsadas, remanejei pessoas para Maceió, inscrevi pessoas para a mesma etapa que já estavam inscritas, outras pessoas entraram e acabaram ficando no mesmo bolo sem a gente poder entregar a prova mais uma vez. A Federação da Bahia, né, o presidente Kleber é uma pessoa fantástica, uma pessoa muito bacana, e ele também ajuda nessa condução, né, dos conflitos aí, mas a gente não teve problema com nenhum atleta, não. Nosso problema ele é mais nosso mesmo, pessoal, de querer entregar o serviço, né? E se você faz o reembolso, você está fazendo o seu papel. Se o cara diz, eu não quero o crédito, eu quero o dinheiro de volta, você devolve, você está fazendo a sua parte, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu entendo. Mas é que, veja bem, por exemplo, é uma situação desconfortável, porque faltando 10 dias para a prova, o dinheiro das inscrições, eles já estavam investidos em itens da própria prova. Então, já tinha as toucas, já tinha as sacolas, já tinha as camisetas, está tudo pronto. Então, o custo que o atleta tem com o evento, ele não é lucro do organizador. Ele é utilizado, revertido para a condução do evento. Então, a maioria das despesas já tinham acontecido. E faltando 10 dias para a prova, você não está mais com esse dinheiro disponível para dizer, cancelou, faltando apenas 10 dias, devolve. Não é assim, porque o dinheiro já foi utilizado, né? Por lei, a gente tem esse direito, né? De esperar um outro momento para reembolsar. Tem até 1 ano para reembolsar. Foi como o uma garantia da lei. Da Uphill fez, né? Disse, não, beleza, a gente vai reembolsar, mas a gente precisa de um bom tempo aí. Aí teve até outro pessoal que está organizando a do Rio do Rastro, mas a organização da Uphill usou esse recurso. A gente vai devolver, mas não agora. Segura aí. Que é perfeitamente compreensível, né? O cara que pagou, que queria fazer a prova, às vezes realmente fica chateado, mas é o que tem que fazer, né? Mas a grande parte, eles são compreensíveis, né? Eles entendem que não foi da nossa parte. Então, naquela situação de 2018, aí seria um cancelamento da minha parte. Foi me solicitado a cancelar um evento da minha parte. Era impossível. Não tinha como. Você começa um negócio, ele tem que prosseguir. E a mesma coisa, agora ele foi interrompido, não por vontade nossa. Então, existe uma lei que cobre a gente em relação a isso.
Mas naquela outra situação não cobriria. Ali seria uma coisa minha e mancharia o meu nome como empresa, né? Porque eu acho que até hoje eu nunca... Nem me lembro de eu ter mudado uma data de prova até hoje. Então, quando a gente noticia que a prova é naquela data, ela sempre aconteceu naquela data. Então, são coisas como essas, às vezes até o atleta espera a informação nossa e a gente não dá. Por exemplo, me cobram demais. Luiz, cadê o calendário? Cadê o calendário? Cadê o calendário de 2021? Eu não divulguei ainda porque eu não vou divulgar uma coisa e mudar depois. A comunicação ela tem que ser clara e honesta. Não pode ser, eu vou dar uma comunicação qualquer só para poder dar uma resposta. Não é assim. A gente trabalha com um público muito grande e a informação ela tem que ser precisa. Precisa, honesta e correta, né? Então, às vezes, é melhor não dar uma informação para quando fizer a informação, fazer ela da maneira correta. A gente tem uma maneira de se comunicar bem bacana com os atletas. Todos os atletas têm o meu WhatsApp, todos. Você faz a inscrição, você acessa o Instagram, ou qualquer caminho vai te levar para o meu WhatsApp. E todas as informações de um atleta quando está inscrito é enviado através do meu número para o WhatsApp de todos. Então, é uma comunicação fácil e rápida, dá muito trabalho para mim, mas eu tento dar atenção para todo mundo e eu acho que isso faz uma certa diferença, né? Você poder lidar diretamente com o organizador. Eu não sei até quando eu consigo aguentar, né? Porque o volume é muito grande. Tem ferramentas que você pode utilizar para automatizar isso, mas continua sendo o seu número, entendeu? Tipo, não, mas eu tenho o robô que manda as mensagens de WhatsApp, né? Não é uma coisa feita manualmente. Mas todo atleta, ele é respondido por mim, né? Não existe robô para responder o cara, né? Sou eu mesmo que respondo, porque as dúvidas, às vezes, são as mais variadas possíveis. Então, agora a gente está aí espero que há poucos dias de poder divulgar o calendário de 2021. Apesar de que tem várias situações acontecendo e que não dependem de mim. Mas no que depender de mim, a gente vai estar divulgando esse calendário em poucos dias. Entendi. E o que vai acontecer, assim, eu vou antecipar essa informação, que a gente está criando um circuito nacional de provas. Então, é a união de 5 organizadores do Brasil. O único do Nordeste é o Oshi Triathlon. Então, nós vamos ter esse ano um circuito com 5 etapas alguns são mais ou menos, porque, por exemplo, o GP Extreme tem distâncias próprias, 1.110. Então, mas são provas de meia distância, pode-se dizer, né? Sim. São provas um pouco maiores, né? Não é um full, mas também não são provas curtas. Então, nós vamos ter um circuito brasileiro de endurance, onde 5 organizadores do Brasil, né, estamos nos juntando para fazer o lançamento desse circuito de endurance, onde no dia 14 de novembro, em Maceió, será a etapa final do circuito brasileiro. Caraca. Com o Desafio 113 aqui em Maceió. Top demais. Vamos ter prova. A primeira vai ser em Caiobá, no Paraná. A segunda vai ser em Brasília. A terceira vai ser em Vitória do Espírito Santo. A quarta vai ser em São Paulo, em São Bernardo do Campo, na Represa. E a última em Maceió. E vamos trabalhar para que Maceió seja a maior e a melhor de todas. A mais não bonita. Fazendo dos demais. Mais bonita eu imagino que vai ser, né? Maior a gente vai ver aí, ainda porque tem outras situações. Mas mais bonita eu acho difícil que você consiga colocar em outro lugar. Quer dizer que essa informação você ainda não divulgou nas suas redes sociais, ainda porque a gente está esperando poucos detalhes, mas assim, a gente está muito bem alinhado, né? Todos os organizadores. Esse circuito vai ter uma pontuação própria, vai ter um evento em São Paulo no final do ano de premiação dos atletas do circuito. Vai ser um evento grande, uma coisa bonita, uma coisa com pessoas de muita experiência no esporte, que vão estar à frente disso.
e a gente no Nordeste foi contemplado aí com a entrada do Oshi Triathlon nesse circuito. Muito legal. Você sabe que o podcast não tem edição, né? Eu posso botar isso no ar sem problema, né? Não, pode sim. Pode sim, porque eu não disse os nomes, né? Eu até mencionei aqui o GP Extreme. Você falou GP Extreme, mas não quer dizer que ele tá no meio, né? Não, ele tá sim. Ele tá. Joia. Dá pra gente... Vamos ter o GP Extreme Maceió também, né? Terá o GP Extreme Maceió esse ano também. Sim, Essa informação, eu acho que nem o próprio Sandro postou ainda. Eu não vi se ele postou, eu acho que não. Mas está programado para o mês de maio. Deixa eu ver a data aqui. GP Extreme Maceió. Já está aqui. Dia 16 de maio. Dia 16 de maio. 16 de maio, GP Extreme Maceió. Não foi anunciado ainda, então. Ainda não, mas essa é a data que praticamente está certa aí para o GP. São alguns detalhes, é mais a questão da FETRIAL poder conferir direitinho o calendário que a gente já fez, para ver se encaixa aí no desejo deles. Mas a ideia é que a gente tenha aqui em Maceió, contando com o Ironman, sejam 6, pelo menos, provas de triatlon em 2021. Repete aí, porque deu uma cortada, pode ser que não fique muito legal na gravação. Quantas provas? Isso, em 2021, juntando as provas da FETRIAL, que no caso que seria o Oshi Triathlon que organiza, as provas da FETRIAL, GP Extreme, Ironman Maceió e esse do Campeonato Brasileiro de Endurance, a gente tem aqui 6 datas. Então seriam ao longo do ano 2021, a previsão é de ter aí 6 provas de triatlon em Alagoas, em Maceió. 3 provas, 6 provas de marca, né? Não é qualquer coisa, não. São provas muito bem organizadas. Cara, assim, normalmente não, o dia do podcast, né, que eu tinha uma outra edição do podcast, que era o podcast de segunda, que era junto com alguns amigos, né, o Brasiliano, a Fabi, o Neto, a gente comenta algum assunto mais técnico. E esse formato que é com convidado sempre é na sexta-feira. Eu acho que eu vou antecipar essa edição para não perder aí o furo da notícia, né, para espalhar aí essas novidades. Massa demais. Ô, Horácio, eu te chamo de Horácio ou de Luiz, que eu te conheci como Horácio. Não, tanto faz, Horácio, Luiz, Horácio. Massa. Me diz uma coisa. Eu percebi em todas as provas do Oshi, que a primeira prova que eu fiz a cobertura, as outras provas que eu fui assistir, torcer para os meus amigos também, que vocês têm uma organização muito, muito bem feita. Tem os detalhes realmente de cuidado para deixar o atleta se sentindo privilegiado mesmo. Pô, isso aqui foi pensado para mim. Você pode falar se o padrão de provas que você faz é lucrativo ou não? Na verdade, sim. Para uma quantidade de atletas que a gente tem feito, na maioria das vezes, não é lucrativo. Nem com patrocínio? 200 atletas não pagam o que a gente faz. Entendi. Não pagam. A gente faz porque a gente ama e porque a gente acredita que lá na frente isso aí vai dar resultado. A maioria dos empreendedores é assim, né? Plantando, acreditando. Porque assim, eu sou empresário e eu não preciso pensar nas coisas de imediato. Eu tenho que pensar a longo prazo. Tenho que pensar em colher isso lá na frente. Então, não é à toa que o Oshi Triathlon foi convidado para fazer uma prova do brasileiro de duatlon em João Pessoa. A gente foi muito bem sucedido. Então, a CBTRI passou a conhecer o nosso trabalho. No dia 3 de maio, outro furo aí,
dia 3 de maio, não, 2 de maio de 2021, etapa do Oshi Triathlon em Aracaju, fazendo parte do brasileiro de sprint e para triatlo. Isso já é uma colheita do que a gente tem feito de trabalho aqui no Nordeste, em especial o trabalho que a gente fez junto com a CBTRI no Brasileiro de Duathlon. Então, conseguimos conquistar a confiança das pessoas da CBTRI, que quase sempre são pessoas que não convivem com o Nordeste, não estão acostumados com nada relacionado ao Nordeste, acostumado com atletas de alto rendimento, grandes atletas em locais fantásticos no Sul e no Sudeste, mas não estavam acostumados ainda com um organizador do Nordeste fazendo provas no Nordeste. Então a gente conseguiu aí, a gente foi convidado para fazer uma etapa do Brasileiro de Sprint em Aracaju no dia 2 de maio. E também já fui contactado pelo pessoal do Paratriatlon, porque essa etapa também vai fazer parte de uma etapa do Paratriatlon. Entendi. Massa, show de bola. Me diz outra coisa também. Como você acabou de mencionar, apesar de até o momento as provas não terem o resultado que você espera, você continua desenvolvendo o trabalho, porque uma hora termina virando, né? Como é que você enxerga esse ponto de virada? Você imagina o Oshi sendo eu tenho mania de pensar grande, né? Eu não sei se isso é um problema ou não, mas você enxerga o Oshi virando uma marca nacional ou até mesmo internacional? Você pensa nisso? Você trabalha para isso? Ou não? É só uma coisa que você curte fazer? Eu não sei até onde a gente pode chegar. Eu sei que a gente está disposto a cada desafio, porque assim, a gente como triatleta, a gente aprende principalmente a esperar e a fazer um pouco a cada dia. A gente sabe que a soma do que a gente faz todo dia é o que vai dar resultado no dia da prova. Então, quando a gente está organizando um evento, é exatamente o que o triatleta faz. A gente todo dia está aqui fazendo a manutenção do negócio para que no dia saia tudo certo. E quando termina a prova, a primeira coisa que você fala, nunca mais eu faço isso. É a mesma coisa. Você quer desistir, você quer parar, porque é um trabalho muito grande, muito grande. Eu nunca dormi uma noite antes da prova. Estou sempre lá de madrugada, virando a madrugada para que dê tudo certo. Mas eu sei que em algum momento isso aí vai dar retorno. A gente está construindo uma marca, né? A gente está construindo um nome. O ano passado seria muito importante para a gente, porque a gente teria passado por 5 capitais. Isso realmente ia colocar a gente num patamar muito importante. Apesar da pandemia, a gente mesmo assim conseguiu manter um nome. E agora a gente vai construir, se Deus quiser, em 2021, e aquela cerejinha do bolo, que vai ser a prova do dia 14/11, e no que depender de mim, do meu esforço e das pessoas ao meu redor, a gente vai fazer um evento sensacional. E isso pode ser o divisor de águas da gente. Com certeza, é o ponto da virada. Massa demais. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que são empreendedoras, porque eu sou assim desde sempre também. Eu nunca me vi com um emprego muito formal, essas coisas assim. Eu gosto desses desafios também, e é legal ver que tem várias outras pessoas que também têm esses projetos e conseguem treinar também, porque me inspira, porque eu tenho um certo problema de deixar a planilha lá 100%, né, verdinho, o Training Peaks verdinho, porque eu termino me envolvendo em vários projetos, né, e aí eu termino, eu vou treinar ou eu vou fazer aquela parada agora, senão eu vou fazer aquela parada.
E é muito legal ver pessoas empreendedoras que conseguem. Uma hora eu consigo organizar a minha rotina também. Mas você está olhando para um cara que é empreendedor e também está no mesmo sistema seu. É questão assim, de prioridades, né? Porque, por exemplo, quando em 2018, porque assim, dá para ver que eu sou um pouco ousado, né? Eu não quis fazer o Ironman Brasil, eu fui para a Alemanha. No outro ano, eu não quis fazer o Ironman Brasil, eu fui para o Texas. Então, dá para ver que eu sou um pouco ousado, isso é uma coisa minha. A mesma coisa o Oshi Triathlon. Foi uma ousadia muito grande fazer aquela primeira prova, meter uma passarela no meio da Praça Multieventos para a linha de chegada. Aquilo custou os olhos da cara, mas eu não medi esforços e nem dinheiro para a gente poder fazer o evento daquele jeito. Porque assim, o meu padrão de lugares que eu participei de prova e trabalhando com o challenge, o padrão que eu tenho na cabeça é de uma coisa muito boa. E o Oshi Triathlon está muito longe de ser uma prova do jeito que eu imagino. Acho que a gente ainda tem muito, mas muito para crescer e conseguir ganhar a confiança das pessoas para que a gente possa entregar um evento à altura do que eu tenho em mente, assim, como uma prova excelente. Logicamente que é dificílimo, mas o meu padrão o meu olhar para um padrão de um evento de excelência chama-se Challenge Road. Porra, aquele... Não sei se você já olhou os vídeos das provas. Já. Aquilo lá é surreal. Não existe no mundo, eu acho, uma prova com a magia que tem aquela prova do Challenge Road. As pessoas podem até falar, mas o Ironman do Havaí... O Ironman do Havaí, ele é a maior prova do planeta, é onde tudo começou, é o Mundial de Ironman, ali estão só as feras, né? É um local paradisíaco, sensacional, mas o calor humano que tem no Challenge Road, eu acho que não tem em lugar nenhum do mundo uma prova, uma receptividade como tem lá no pessoal na Alemanha. Cara, aquilo lá é surreal, e quem participou confirma o que eu estou dizendo. Se a gente um dia conseguir chegar a 60% do padrão daqueles caras, a gente fez o melhor evento do Brasil. Massa, show de bola. É bom ter essas referências. O Ironman de Kona, né, o Ironman do Havaí, ele tem a pegada da performance, como você falou. Lá são os pódios, né, do mundo inteiro, são as pessoas que tiveram os melhores rendimentos nas suas respectivas categorias. Mas o Challenge é outra pegada, realmente. Não tem... E é até engraçado, o povo fala que alemão é frio, né? Não é um povo muito, muito receptivo, e a impressão que a prova dá é bem diferente. Tem muita gente do mundo inteiro também, assim, né? Pode ser que assim, no inverno eles tenham um outro ânimo, mas o challenge acontece no verão, as pessoas estão nas ruas, o pessoal é muito receptivo com todo atleta, o pessoal muito educado, é fantástico. E você fazer uma prova, você sente inveja dos últimos, os últimos são os caras. Eu vou parar aqui. Eu vou parar e vou esperar a galera passar, porque chegar em último é mais legal. Na próxima, eu quero chegar no final, na queima de fogos. Você entra naquela arena lotada de gente e é quase um estádio de futebol que você entra, lotado, né? E você faz um 360 graus naquela arena para cruzar a linha de chegada com queima de fogos. Isso aí só o atleta que chega por último. Porra. É melhor chegar por último lá. Eu acho que essa é a minha prova. É legal demais. Vou não treinar para isso. Pois é. Ô Horácio, agora eu queria deixar toda essa parte de... A gente, como eu te falei, né? O podcast ele não tem roteiro, a gente vai conversando. Então a gente terminou falando dos assuntos mais quentes logo de cara. A gente já foi falando sobre todos os assuntos. Como a gente não tem um roteiro, não dá para prever realmente.
Mas eu queria saber também um pouco, né, já que a gente já falou várias coisas sobre as provas, sobre os projetos, né, sobre visão de futuro da marca Oshi, expansão e tudo mais. Eu queria saber um pouco, você já deu até um pouco a entender como é que anda a sua rotina de atleta, mas como é que eu sempre pergunto isso, como é que é a sua rotina? Porque até hoje eu ainda não tive o prazer de conversar, de gravar um podcast com um triatleta profissional. Já fiz alguns convites, mas meio que fui ignorado, assim. Mas o atleta amador, a rotina, eu até falei com isso no podcast com a Isadora, que foi ao ar hoje. A rotina do triatlo ela não é fácil. Como é que é a rotina de treinos para você com todos esses projetos? Como é que você faz? Assim, eu no Ironman de Maceió de 2018, eu fiz um tempo bacana, fiz 4 horas e 40. Um tempo bom demais. Bom. Aí fui no mesmo ano, que foi em agosto. Novembro, eu fui para o Ironman de Fortaleza, 6 horas e meia. Mas o de lá é um pouco mais difícil também, né? Não, é porque eu não treinei nada. Porque foi justamente onde entrou o Oshi Triathlon. Foi o início do Oshi Triathlon, foi toda aquela confusão, os atritos depois da prova, tudo aconteceu naquele período de tempo. E eu não treinei nada, e eu também tenho meus projetos, né? Eu estava em Cuiabá fazendo um trabalho, e fui direto para Fortaleza, já levaram minha bike, minhas coisas, eu estava tomando cerveja lá em Cuiabá, e fui para a prova, terminei tomando cerveja também, e passei o 2019 praticamente, treinei pouquíssimo, passei por uma situação bem difícil, né? Porque você está investindo num novo negócio, então você tem que ter dedicação total e quase exclusiva. Mas até minha bike eu vendi. Vendi carro, vendi bike, vendi minhas câmeras, vendi tudo. Você possa imaginar, eu vendi. Tô comprando lente, viu? Se você ainda tiver lente aí no precinho legal, tô procurando. Ainda tenho, mas que eu uso. Então eu tive que desfazer de muita coisa, inclusive hoje eu tô sem bike ainda. Pretendo, quem sabe até o final do ano eu compro outro. Mas agora eu estou inscrito na ultramaratona do Canyon. Então, agora que após a prova do dia 20 de dezembro, eu voltei a treinar. Então, o Mola, que está fazendo a planilha, e até então eu estou seguindo direitinho. E aí nós vamos ter agora também a prova do dia 28 de fevereiro em Natal. E eu espero que eu consiga, mesmo assim, manter o meu treino. Porque você realmente começa a voltar a sua atenção para o negócio e realmente é difícil para você manter a rotina de treino e pensar numa coisa que você está fazendo que é diferente de quem tem uma rotina, de quem Sim. tem um trabalho. Porque vamos dizer que você tem um trabalho, por mais que seja um trabalho difícil, seja um médico, você tem um trabalho que às vezes nem é tão rotineiro, mas você sabe que tem momentos para você parar, né? E a gente que trabalha por conta própria e mais de um negócio, a gente não tem tempo nenhum. A gente fica procurando algum tempinho para fazer o treino. Mas eu vou te dizer, é bem difícil. Quando eu tinha só a produtora, antes de inventar o negócio de Oshi Triathlon, eu abria mão de muita coisa relacionado ao trabalho, para poder me dedicar aos treinos. Então, eu sempre alerto os atletas, principalmente os iniciantes, levem isso como uma brincadeira, como uma coisa boa para a sua saúde. Não encham os olhos para o Ironman, não busque isso incansavelmente, porque você também precisa viver, cara. Você precisa manter o seu trabalho, você precisa manter sua família. Então, entra no esporte com cautela, porque senão daqui a pouco você gasta o mundo e o fundo para poder fazer a manutenção do teu esporte e acaba se afastando da família, prejudicando seus negócios. Então, tem que ter cautela.
Eu gosto demais das provas curtas por isso. Porque se a pessoa falar, eu vou ser triatleta e vou fazer sprint olímpico, ele vai ter várias provas na região onde ele mora, que ele pode dar uma viajadinha, que não deixa de ser uma distração. Ele consegue treinar muito menos do que quem vai fazer um meio Iron ou um Iron. Ele vai ter até mais qualidade de vida, porque quem está treinando para Ironman, ele ultrapassa essa linha da saúde. Mas eu também acho que todo mundo deveria passar por essa experiência pelo menos uma vez na vida, de se matar mesmo para conseguir fazer um Ironman. Se matar em todos os sentidos, se matar financeiramente, se matar no corpo, ir lá e fazer. Porque é uma escola para a vida. Você conseguir treinar e concluir uma prova de Ironman. É uma coisa que não tem preço, não tem preço. Mas se as pessoas tenham cautela, né, poder organizar bem a rotina para conseguir dar conta de tudo, e ter o esporte como um aliado da sua vida. Porque a gente está cansado de ver pessoas que entram no esporte, e isso aconteceu muito, principalmente quando não tinha prova curta no Nordeste. Então, o cara, ele entra para fazer Ironman. Ele fez Ironman, alcançou o objetivo, a primeira coisa que ele faz, ele abandona o triatlo, porque ele alcançou o objetivo dele e acabou. Conheço várias pessoas que voltou de Floripa e já anunciou a bicicleta para vender. E eu acho que não é esse o caminho, porque é muito saudável você ter uma rotina que você pedala, que você corre, você vai estar em meio a pessoas legais, bacanas. O espírito do triatlo é muito bacana. Agora, você viver focado para um evento muito grande e gastar toda a sua bala para depois desistir do esporte, então eu acho que a pessoa pode ir mais gradativo, ir para as provas curtas, viajar regionalmente, gastar menos dinheiro, comprar aquela bikezinha da Caloi Estrada, Speed, né, e não ir para as bikes TT de 20, 30 mil pontos. Então, o meu medo é esse. Eu quero que as pessoas entrem para ficar. Não adianta a gente produzir atletas para deixarem o esporte. A gente tem que produzir atletas para manter ele no esporte e aumentando cada vez mais o número de pessoas. Porque é isso que faz a manutenção do treinador, como o treinador ele precisa do atleta, a gente, como organizador, precisa deles como atleta sempre. Então, eu acho que esse é o caminho. É disseminar o triatlo, de preferência, como qualidade de vida. Sim. E, em algum momento da vida, as pessoas vão lá, se matem e façam Ironman. Verdade. Eu tive uma conversa, eu acho que ele nem lembra. Você conhece o Kresley, né, o Theo? Eu conversei, assim que eu entrei no triatlon, eu conversei várias vezes com ele. A primeira bicicleta que eu comprei foi uma Speed de alumínio, que eu adorava a bicicleta. Eu vendi com uma dor imensa no coração, porque eu ia fazer o 70.3, aí me convenci que uma TT era mais interessante. E aí eu estava viajando também, eu consegui uma oportunidade muito boa de comprar uma bicicleta legal por um preço bem acessível e terminei vendendo a Speed. Mas eu lembro de ter tido essa conversa com o Theo, ele falou, cara, você já vai fazer o 70.3? Não era nem o Ironman. Tipo, pô, não tem nem um ano que você começou. Eu acho que ele nem lembra disso. Mas aí ele falou, não, eu vou fazer, não estou conseguindo manter o treinamento, mas 100%, mas vou fazer, sem neura, né, o primeiro. E aí, logo que eu terminei o primeiro, eu já fui falar com ele, disse, cara, agora eu quero fazer o full. Ele disse, bicho, não faça isso não. Espere aí uns 3 anos. E foi, assim, mesmo sem planejar, foi bem assim a minha trajetória, assim, entre aspas, aos trancos e barrancos no triatlon também. Eu fiz 3,70.3 e agora vou pro primeiro Ironman. E mesmo sabendo, só confirmando o que você falou, mesmo sabendo que em alguns momentos isso vai atrapalhar o meu trabalho,
os projetos que eu trabalho, eu sou programador, o canal é só um hobby que eu, assim como você pensa no Ocean, eu espero que também tenha um ponto de virada, entendeu? Já fazem 2 anos, já passou de 2 anos que eu mantenho o canal sem nem ser monetizado. Eu faço realmente porque eu curto. Mas, e agora eu quero passar por esse processo do Ironman. Confesso que quando ele foi adiado pela primeira vez, né, que eu ia fazer no ano passado, que era o meu aniversário de 40 anos, eu vou fazer. Aí eu tava super empolgado. Aí foi adiado para novembro, se eu não me engano. Aí deu aquela morgada total. Caramba, não quero mais fazer, não. E aí quando foi adiado para esse ano, aí eu gostei. Não, beleza, agora tá certo. Aí eu acho que agora as coisas vão fluir melhor. Mas eu concordo com muitas das coisas que você falou, né? Pretendo, obviamente, fazer outros Ironmans, mas não assim seguido, né? Tem que ter um espaço para o cara viver outras experiências, né? Quero aprender e fazer outras coisas também. E se a gente não tiver esse cuidado que você mencionou, o triatlon termina ocupando uma parcela muito perigosa de chegar ao ponto que os seus amigos são os colegas de treino. Sabe, os seus amigos de 10 anos atrás, você tem meu cunhado, eu tinha uma rotina de beber vinho com meu cunhado. Já deve ter uns 2 anos que eu não bebo vinho com ele, porque era sexta-feira e sábado de manhã a gente tem que pedalar, entendeu? Eu gostei muito do que você falou no final. E para uma dica para os treinadores e para as assessorias, incentivar mais a galera a fazer prova curta, porque aí eu, falando como um empresário também, a gente tem que pensar no LTV, né? No Lifetime Value, de quanto, se eu mantiver esse cara treinando por 10 anos, mesmo que ele gaste menos, eu vou ter ele comigo 10 anos, então meu LTV vai ser maior. E a galera que já parte pro Iron, realmente complica. Meu cara, foi muito massa nossa conversa, eu lhe agradeço muito pela disponibilidade, torcendo muito para que dê tudo certo. Eu sempre torço para quem empreende, né? Que vença mesmo, tá ligado? Eu acho que a gente precisa de pessoas que mostrem que o trabalho duro vale a pena, entendeu? Então eu fiquei muito feliz quando você topou fazer esse podcast. E queria dizer que você conte aí, apesar de humilde, meu canal tá aí à sua disposição para divulgar, para fazer o que for preciso aí pelo Osh e pelos outros projetos. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os assinantes do podcast, para a gente finalizar. Eu quero agradecer aí o espaço. Não seria um espaço que a gente usar para fazer polêmica nenhuma, para realmente a gente poder falar algumas coisas, em especial falar realmente do que está por vir, que eu acho que é o mais importante, é o que a gente tem para frente, né? O que passou. E a gente vai continuar trabalhando para tentar construir aí um triatlon maior, cada vez maior, e principalmente inserir o Nordeste no contexto nacional e dar oportunidade para novos atletas. Eu sou o cara que gosta, eu prefiro mais um cara que está superando seus momento de superação pessoal, ali, aquela coisa mais pessoal, do que aquela superação de um atleta profissional. Não sei porque eu tenho paixão por quem está evoluindo como pessoa dentro do esporte. Então, assim, eu tenho... Cara, eu posso não ter ganho até hoje nada significante financeiramente com o triatlo, mas as coisas que eu ganho desse esporte como organizador não tem preço. Não tem preço. Cara, eu conheci o Bruno. Você conheceu a história do Bruno Lopes? Sim, conheci. Que teve a matéria no Esporte Espetacular? Assisti. Porra, eu conheci aquele cara, velho. Então, eu proporcionei, logicamente que a força veio dele, mas
eu consegui proporcionar um momento para aquele cara e para pessoas do Brasil inteiro que não tem preço. Não tem preço. Eu ter conhecido aquele cara, quando ele me ligou, não, porque eu estou com câncer, eu fui correndo lá na casa dele, gravei uma entrevista com ele, postei, dei toda a força para ele que ele pudesse participar da prova, e a gente construiu uma história linda. Infelizmente, ele veio a falecer, mas ele deixou uma mensagem que não tem preço. Não tem preço. Então, eu, como organizador de prova, eu ganho muito com isso. Eu conheci o Bruno, cara, não tem preço. E todo dia, toda prova, tem gente nova fazendo o seu próprio desafio através do nosso trabalho. Então, cara, eu já sou muito bem pago, né? Todo o meu esforço, todo o meu trabalho ali, quando eu vejo que as pessoas conseguiram alcançar os objetivos delas, porra, ali eu já estou bem pago, bem pago. Então, é essa mensagem que eu trago. Cara, vá lá e faça o seu desafio. Vá lá, cresça na vida. Eu sei que ninguém entra nesse esporte à toa, todo mundo traz uma bagagem, uma história, principalmente pessoas com um pouquinho mais de idade, né? Molecada não, molecada está construindo a própria vida ali no esporte, mas, né, como você falou do próprio Diego Januário, né? Todo mundo traz uma bagagem, e eu gosto muito do Diego, e ele é o espelho de muitas pessoas trazem uma bagagem como o Diego. Eu vim uma história bem parecida com a do Diego, então assim, eu sou muito feliz em ver as pessoas conquistarem seus objetivos, e eu acho que em 2021 a gente vai ter inúmeras histórias, sem falar da Kel, né? A Kel tá aí, agora é uma modelo, bonitona, mas eu disse que ela ali, né, superando o câncer, ela me ligou, Luiz, eu posso participar? Eu falei, pode. Posso mesmo? Pode. E participou e está aí feliz da vida, graças a Deus, curada. Então, o triatlo é isso, é esse espírito aí que a gente gosta de. Show de bola. Muito obrigado. Foi uma conversa muito, muito inspiradora. Para a gente terminar, eu queria que você desse um joinha aí para a gente dar um print aqui. Beleza. Horácio, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, eu que agradeço. E precisando é só chamar. E se você está aí assistindo no YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreve e segue o Oxo aí também, que eu vou botar o link. Valeu, Horácio. Um abraço. Valeu. Até mais.